Fala galera do terceiro ano, vamos falar hoje sobre as revoluções liberais e também sobre a independência da América Espanhola, beleza? Então, vem comigo. Falando aqui sobre o Congresso de Viena, sabemos que o Congresso de Viena foi uma reunião entre os países que venceram Napoleão e após Napoleão, eles fizeram esse congresso para que eles pudessem reorganizar todo o território. Existia dentro desse congresso alguns princípios que nós vamos abordar aqui. O princípio da restauração, que era restaurar o território, tanto as fronteiras políticas quanto também geográficas da Europa, né? Restabelecer monarquias, tá? Por isso, o nome restauração, restaurar a Europa antes de Napoleão. O outro processo aqui é o princípio da legitimidade, dar legitimidade aos reis que já reinavam antes de Napoleão. Reis esses que foram tirados dos seus respectivos países, das suas respectivas nações, para que eles pudessem voltar, ou eles ou os seus descendentes, beleza? E também o equilíbrio, o princípio do equilíbrio entre as nações europeias, para que eles pudessem entrar em um entendimento, para que novas manifestações liberais, novos movimentos liberais não ressurgissem. Lembrando que esse Congresso de Viena foi liderado por países absolutistas, que não queriam essas reformas liberais. Depois, durante esse equilíbrio, nós temos a formação da Santa Aliança, que era um acordo transnacional, né, entre países que montaram um exército para combater todos esses movimentos liberais que pudessem vir a surgir. Então foi montada a Santa Aliança, e a Santa Aliança, esse exército da Santa Aliança, ele tinha o poder de intervir diretamente em qualquer movimento liberal que surgisse dentro da Europa, tá bom? E dentro desse contexto, nós temos aí dois movimentos que surgiram posterior ao Congresso de Viena. Lembrando que Napoleão, sob o período napoleônico, os burgueses experimentaram uma liberdade muito grande, uma liberdade econômica, tanto os burgueses quanto, em alguns momentos, também a própria população. E isso fez com que movimentos surgissem dentro da Europa. O movimento de restauração, que era um movimento conservador, que queria conservar a monarquia como sistema de governo, e o movimento liberal, ou nós podemos dizer também nacional, que era um movimento de transformação, liderado pela burguesia, que experimentou essa liberdade que eu falei aqui, né? E o que aconteceu? Esses dois movimentos viviam em choque dentro da Europa. Esse movimento em choque que estava acontecendo dentro da Europa entre restauração e liberais e nacionais também, trouxeram aí alguns movimentos, como por exemplo, no ano de 1820, nós temos a Revolução do Porto em Portugal, nós temos também movimentos na Grécia e também na Espanha, que buscam ideários liberais, né? Assim como nesses movimentos nós temos lá a Confederação Germânica, que foi um processo de unificação, foi o início do processo de unificação que aconteceu dentro da Alemanha. E foi derrotado, esses movimentos foram derrotados aí pelo movimento conservador, né? Alguns deles tendo a participação da Santa Aliança. Dentro desses movimentos aqui, né, ora vencia os conservadores, ora vencia os liberais ou os movimentos de transformação. Em 1920 foi o início, mas o bicho pegou mesmo lá em 1830, lá em 1830. Em 1830, o movimento começou na França, onde a burguesia pegou em armas para ir contra ao absolutismo. E eles tiraram o rei Carlos X, que foi o último rei absolutista que existiu na França, nos chamados 3 Dias Gloriosos. Esse movimento foi tão forte na França que ele reverberou e se estendeu, né, até a Bélgica, Polônia, Espanha, Portugal, também no processo de unificação
da Alemanha, chegando até ao Brasil, no movimento aí que causou a abdicação de Dom Pedro I. Então, esse movimento aí de 1830 foi muito forte para essas movimentações políticas. Também no século XIX nós temos a Revolução Industrial e algumas consequências dela, como, por exemplo, muitas greves e alguns movimentos sociais que começaram a surgir até então. Tá? Então, a partir daí, nós temos, com a queda do rei francês, Carlos X, assume o Filipe de Orleans, que era um rei burguês, e que esse rei burguês, ele governou durante certo tempo, e esse poder, né, que estava ali concentrado na mão dele, subiu à sua cabeça, e ele começou a ter algumas atitudes absolutistas ou totalitárias, atitudes absolutistas. E isso causou, lá em 1848, a sua deposição na França, no que nós chamamos dos movimentos da Primavera dos Povos, onde é instaurada uma segunda república na França. Mais uma coisa que nós temos que destacar lá em 1848, que nós temos um movimento liberal, que era já um movimento conhecido, e também um movimento nacionalismo de características nacionais e também de contra ações estrangeiras dentro do território nacional. Esse movimento já era conhecido, só que a partir da industrialização e das movimentações, né, e greves que começaram a acontecer, nós temos um novo movimento político que começa a surgir aí, sendo implantado a partir de 1848, que é o socialismo, que foi um movimento que veio em 48 e veio para ficar. A partir de 48, nós temos aí na Primavera dos Povos movimentos tanto de criação de repúblicas, unificações e também direito a voto, que é o que a população passa a buscar mais, direitos trabalhistas e o fim total do acordo feito lá no Congresso de Viena. Então, a partir de 48, há total rompimento com os acordos feitos em Viena. Beleza? Então, esse é o capítulo 16. Nós vamos agora para o capítulo 17. No capítulo 17, nós estamos falando aqui sobre a independência da América Espanhola, que se deu lá no início, nas primeiras décadas do século XIX, e que teve diversos fatores como catalisadores, né, ou impulsionadores desse movimento, beleza? Então, vamos lá. De primeiro, nós temos que ter em mente aqui que o primeiro passo foi o Iluminismo. O Iluminismo, que foi um movimento lá que surgiu no século XVIII na Europa, lá propriamente na França, e se espalhou por toda a Europa e posteriormente para a América. Essas ideias de liberdade, igualdade, quando chegaram aqui, representaram um conceito de liberdade da colônia frente à opressão da metrópole, tá bom? Depois nós temos também a Revolução Americana, que foi lá de 1776, que foi a independência americana frente à metrópole também inglesa. Isso serviu como exemplo para toda a América. Também nós temos a Revolução Francesa de 1789, baseados nas ideias iluministas. A Revolução Francesa foi um marco contra o tiranismo, do absolutismo, frente a também as políticas burguesas e do povo, tá bom? E dentro desse contexto aqui da Revolução Francesa, nós temos a Era Napoleônica, tá? A Era Napoleônica, que se deu basicamente no início desse processo aqui. Por quê? Porque na Era Napoleônica, nós temos aí Napoleão, que ele, através das guerras ibéricas, que eu coloquei aqui, né? Através das guerras ibéricas, Napoleão, ele domina tanto Portugal quanto a Espanha. Mas na Espanha, ele tira o rei e coloca um parente seu. Isso fez com que o governo espanhol ele tirasse um pouco aquela pressão que estavam sobre as colônias americanas, né? E dando aí uma certa liberdade a essas colônias que eram lideradas por crioulos.
tá? E essas colônias, elas passam a ter aí um protagonismo, os crioulos passam a ter um protagonismo e uma certa liberdade econômica experimentada por eles, tá? E dentro desse contexto também da era napoleônica, nós temos o apoio inglês a essas independências. Porque a Inglaterra, no período napoleônico, estava entrando aí em conflito com Napoleão, que instaurou o bloqueio continental, proibindo as nações europeias de manter comércio com a Inglaterra. E isso fez com que a Inglaterra precisasse abrir novos mercados. Um desses mercados foi o mercado brasileiro, com alguns acordos comerciais com Portugal e também a transferência da colônia portuguesa para a América. Isso fez com que a Inglaterra ela desse total apoio a essas independências americanas. Um outro ponto também é que, posteriormente a isso, nós temos, dentro do processo de independência, o que nós chamamos de doutrina Monroe, que tinha aquele tema, né? América para os americanos, que era justamente a ideia de que a Santa Aliança, né, depois lá do Congresso de Viena, que nós já vimos também em aulas anteriores, o Congresso de Viena, aquela Santa Aliança não poderia intervir nas rebeliões e nas revoluções que estavam acontecendo dentro da América. Mas nós vamos entrar nesse ponto depois. Falando sobre isso, sobre esses fatores que foram fundamentais para o processo de independência, nós temos, até coloquei aqui como exemplo, né, desses processos de independência de 1810, que foi a independência da Argentina. Nós temos aí, né, após esses movimentos também, a elite crioula, que estava uma vez no período napoleônico, né, eles experimentaram áreas de liberdade. Quando houve a restauração com o Congresso de Viena, os países americanos, as colônias americanas, os reinos, né, que existiam dentro do domínio espanhol aqui na América, eles não estiveram satisfeitos com a restauração uma vez que eles já tinham experimentado áreas de liberdades econômicas, ter que voltar a ser propriamente uma colônia da Espanha. Então, esse já era dado pelos crioulos, a partir da restauração, um processo de independência que seria irreversível, tá? E aí, nós temos, dentro desse processo, nós temos os crioulos, que começaram a se destacar no processo de independência. Nós temos o caudilismo, na nossa apostila está bem descrito, né, sobre o caudilismo, que foi um movimento aí popular, carismático, de líderes, geralmente militares, de crioulos, que tinham apoio popular, eram carismáticos, se comunicavam bem e também trabalhavam muito a questão da ansiedade do povo, né, dos anseios populares, e onde eles conseguiam arrastar massas com eles de pessoas que estavam inclinados aos seus anseios também de liberdade e de uma batalha contra o governo tirânico aí da monarquia espanhola. Então, esse foi o movimento chamado caudilho. Dois líderes militares aí se destacaram: Simão Bolívar e José de San Martín. Simão Bolívar, ele ajudou na libertação das colônias lá do norte da América, e San Martín das colônias do sul. San Martín tinha inclinações monarquistas. Isso fez com que ele se afastasse um pouco depois, lá em 1822, numa reunião que eles fizeram entre esses revolucionários para decidir o próximo passo das revoluções, né? San Martín ele resolveu se separar e abandonar esse processo de independência e de reconstrução da América. E Simão Bolívar aí ganhou muito espaço, porque ele visava, né, além da questão republicana, ele também visava o chamado pan-americanismo, que era uma união supranacional com o objetivo de criar uma América grande, tá? Ele tinha esse objetivo de unir toda a América em uma nação só, em um grupo só, onde essas repúblicas, né, dentro da América, elas teriam comércio livre entre elas,
né, bem parecido hoje como seria o Mercosul, né, como é dito aí hoje, né, colocando para os dias atuais. Mas Simão Bolívar ele não foi, a ideia dele, né, os conceitos que ele tinha desse pan-americanismo não foi levado à frente devido a algumas questões. Primeiro, nós temos aqui a Inglaterra, que ela queria obter o controle do mercado americano. Ela incentivou as colônias se tornarem independentes para fazerem acordos com ela. Ela queria fazer parte desse processo econômico. Já os Estados Unidos não... Lembram lá do América para os Americanos? Eles queriam o protagonismo dentro da América. Eles queriam controlar o mercado americano e controlar as políticas adotadas dentro da América. No que nós vamos chamar depois, né, de colonialismo. Mas eles queriam controle. E o Brasil também não mandou representante nenhum para reuniões que foram feitas dentro do Congresso de Guayaquil, se não me engano. O Brasil ele não queria fazer parte desse sistema, desse processo de liberdade, haja visto que o Brasil se tornou independente em 1823, mas ele continuou sob o domínio de uma monarquia. Então, uma proximidade com esses países que estavam se formando, essas repúblicas que estavam se formando, iria assinar o atestado de óbito da monarquia brasileira. Então, eles não quiseram aí uma proximidade muito grande com essas repúblicas que estavam surgindo. Então, dito isso, nós falamos aqui sobre o capítulo 16 e o capítulo 17, beleza? Então, qualquer dúvida, deixem nos comentários e eu espero ter conseguido aí tirar as dúvidas e esclarecer a vocês sobre o que aconteceu dentro do processo